Pronto. Então, vamos lá. Bom, então a gente vai dar continuidade à nossa aula da dualidade da partícula. Hoje a gente pretende terminar boa parte, porque tem alguns seminários que vocês vão apresentar, né? Bom, então a nossa programação aqui são 3 tópicos, mas são 3 tópicos. Primeiro é falar sobre, outra vez, pacote de ondas, que terminamos, e fazer um resuminho para a gente situar. Falar de pacote de ondas e o princípio da incerteza, e a evolução temporal de pacote de ondas, né? Todos os pacotes de ondas que a gente vai analisar são pacotes de ondas gaussianos, certo? Bom, então, uma visão só assim rápida do que a gente está falando desse tópico sobre dualidade da onda-partícula. A luz foi a primeira coisa que a gente estudou sobre comportamento dual. Então, a luz, por exemplo, quando passa por um prisma, ela muda, né? Ela tem a dispersão em várias cores, então ela se comporta quando faz isso. Então, a luz, quando interage com o prisma, ela se comporta como onda. E aí tem o fenômeno da dispersão, né? Aí você bota lá uma placa e seleciona só comprimento de onda. Aí, essa comprimento de onda, essa onda dispersada, quando ela interage com a matéria, com a placa metálica, ela arranca o elétron. E aí, nessa interação, ela tem um comportamento ondulatório. Quer dizer, na verdade, não é necessário explicar isso, mas com, né, a ideia corpuscular, eu consigo explicar esse efeito fotoelétrico. Então, a luz tem esses 2 comportamentos, vai depender de como ela interage, né? E vai aparecer um comportamento. A matéria vai ter exatamente tudo que tem com a luz, vai existir com a matéria, exatamente através dos postulados de de Broglie. Então, por exemplo, no caso da luz, com um vetor de onda K e frequência angular ômega, a ela está associada ao fóton com energia E e momento P. E agora o inverso também é verdade. Se você tiver uma partícula de momento K, o vetor de onda dela associada vai ser P dividido por H cortado. E a frequência angular dela associada, da partícula, vai ser a energia dela dividida por H cortado. Então, essa relação, ela descreve tanto a luz, como descreve qualquer partícula material de massa M, né? Note que para uma partícula material, o momento linear, né, esse momento P, ela é a massa vezes a velocidade. No caso da luz, não tem sentido falar do momento como massa vezes a velocidade, porque a massa do fóton é 0. Certo? Então, o fóton, ela é 0. Então, essa é o que a gente vimos resumido na dualidade da onda-partícula. Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar e vai dar início ao estudo do comportamento ondulatório através de função de onda. Então, agora eu sei que uma partícula, né, pelo postulado de Broglie, ela tem comportamento ondulatório. Eu não comprovei ainda experimentalmente, a gente vai fazer posteriormente. Então, a partícula tem comportamento ondulatório, então, se ela tem um comportamento ondulatório, ela tem que ter uma função de onda. Certo? Através dessa função de onda, desse tratamento ondulatório, o princípio da incerteza, a gente vai demonstrar hoje, vai surgir naturalmente. Então, o princípio da incerteza é inerente, né, ao nosso formalismo quântico da partícula, que é o formalismo ondulatório, certo? Então, por causa desse comportamento ondulatório, que o princípio da incerteza vai aparecer naturalmente. É isso que a gente vai fazer nessa aula, certo? Bom, então já vimos que uma partícula é descrita por uma função de onda, e essa minha função de onda não pode ser uma onda plana, como acontece com a luz. Então, uma onda clássica pode ser uma onda plana no espaço. Uma partícula não pode ser uma onda plana, né? Porque a gente mostramos que a velocidade de fase dessa partícula vai ser maior do que a velocidade da luz. Então, na verdade, se você tem uma partícula no espaço, em cada posição, ela deve estar em algum local. Eu não sei onde ela está, mas ela deve estar em algum lugar. Então, a função de onda a ela associada não pode ser uma onda plana, porque significa que ela vai ter uma função de onda que vai estar espalhada sobre todo o espaço.
significa que você, a princípio, não sabe nem onde está a partícula. É a não localizar a partícula. O que é que significa isso? Veja mesmo que aí já está. Quando você dá uma onda plana, você diz qual é o momento da partícula, mas você não conhece onde ela está. Certo? Então, quando você dá a função de onda de uma partícula, na verdade, é dada por um pacote de ondas, onde você tem uma certa região do espaço, que é uma região do espaço, que você está localizado a partícula. Note que eu não sei onde está a partícula. Existe uma certa incerteza, esse ΔX, que vai estar exatamente com o tamanho do meu pacote de onda. Quer dizer, o tamanho do meu pacote de onda é o que me dá a localidade da partícula. Certo? E a minha função de onda, ela é uma superposição de ondas planas. Certo? Então, exatamente é o que a gente chama a transformada de Fourier. Então, é exatamente assim que a gente vai descrever a nossa partícula através dessa função de onda. Eu estou fazendo aí uma função de onda unidimensional, certamente a gente vai generalizar isso para qualquer dimensão. Então, o que a gente viu na aula passada, que a gente vai precisar hoje muito, é exatamente isso. Eu tenho uma função de onda, ela é dada por uma expansão, né, uma integral de Fourier, onde agora eu tenho um coeficiente que a gente simetrizou, esse φ de k tilde, que é a amplitude exatamente da onda livre. Né? E, para calcular o φ de k, eu boto a minha função de onda em t igual a zero e calculo essa transformada de Fourier que está aí. Certo? Também eu posso reescrever ela, se eu colocar meu φ de k de t, definir ela como φ de k, vezes exponencial de menos i, faltou um i aí. Você substituir lá em cima, você tem essas duas transformadas de Fourier. São formas equivalentes que a gente pode trabalhar. Então, aqui, o que a gente vai fazer, o estudo hoje? A gente vai dar qual é a função de onda inicial, a gente vai chutar, dizer que ela é uma função gaussiana, vai calcular o φ de k, substitui em φ de x e calcula a evolução temporal. É esse o objetivo desse capítulo 7, é fazer esses cálculos aí, né? E ver o que isso vai dar. Né? Bom, em 3 dimensões, a gente não vai usar mais. Em 3 dimensões também é a solução, né, a transformada é imediata, exatamente essa que está aí, um φ de r. E agora, no lugar de ser 1 sobre raiz de 2π, é 2π elevado a 3π. E agora, no lugar de ser uma função de k, é uma função do vetor k, que tem as 3 componentes. E agora você tem que integrar nas 3 componentes. Desse 3k é o dkx, dky, dkz. E ali agora você tem um produto escalar, k escalar r. A mesma coisa você tem a transformada inversa de Fourier, que é dada por essa expressão que tem aí. Então, isso aí é toda a nossa ferramenta matemática que a gente vai estudar, é evolução temporal de função de onda. Quando a gente estudar a equação de Schrödinger, a gente vai usar isso para deduzir a equação de Schrödinger. A gente vai fazer diferente usando essa ferramenta matemática para deduzir a equação. Então, por enquanto, é essa ferramenta que a gente vai aqui descrever. O delta é o que a gente chama métrica, é como é que eu posso passar de um lado para o outro, eu defino esses delta que tem aí. Certo? Muito bem. Então, a gente parou mais ou menos aí. A gente parou aí, terminou no falando, um teorema importante, chama-se teorema de Parseval, né? Que agora você pode fazer a integral do módulo, então note que é importante esse módulo, não é um φ de x ao quadrado, é um módulo de φx ao quadrado. Se eu integrar ela em todo espaço, isso vai ser igual à integral do espaço em k, certo? Ou no espaço, no momento. Por que eu posso falar momento? Porque o P, o momento, é H cortado K. Então, K é a menos do H cortado, é o próprio momento da partícula. Certo? Então, essa integral aí, ela converge. Converge significa que ela é menor do que infinito. A gente chama essas funções, cuja integral em todo espaço ela é finita, função de quadrado integrável. Então, o φ de x de t e o φ tilde de k de t são funções de quadrado integráveis nos seus respectivos espaço que ela está sendo feita a integral. Certo? Então, eu tenho que garantir que essa integral ela seja convergente. Né? E vou agora demonstrar esse teorema, que é muito fácil de demonstrar. Então, vamos pegar o meu φ de x ao quadrado, o módulo de φ de x ao quadrado. Então, vocês têm que se acostumar com essa notação complexa, esses complexos. Certo? Então, o módulo ao quadrado é o φ estrela vezes φ. Ou tanto faz φ vezes φ estrela. Tanto faz um como o outro, porque isso aí comuta, que são funções. Ok? Então, φ multiplicado por φ estrela. Certo? Aí eu pego o meu φ de x, que a gente definimos antes, que é 1
dividido por raiz quadrada de 2π, vezes essa integral. Aí pego o φ estrela, também 1 sobre raiz de 2π. Aí, quando multiplicar pelo φ estrela, você agora vai ficar o menos K' x. Por que eu botei um K'? Para diferenciar desse K que está aí. E 1 sobre raiz de 2π multiplicado por raiz de 2π dá 1 sobre 2π, como está ali. Certo? Então, a única coisa que eu fiz foi substituir o valor do φ de x de t, né, da transformada de Fourier. Ok? Bom, então aqui você tem a integral em dx, uma integral em dk e uma integral em dk'. Aí eu vou pegar a integral em dk e dk', botar para o lado esquerdo e vou fazer a integral em dx. Quando eu fizer a integral dk e dk', quem que vai ficar fora? Vai ficar lá, vai ficar o φ de k, o φ estrela de k', aí dk, dk'. Aí vai ficar ao outro lado a integral multiplicado pela integral de dx. A integral de dx vai ficar exponencial de kx menos exponencial de menos i k'x. Aí eu vou colocar isso em evidência. Aí quando eu colocar isso em evidência, né, quando eu colocar exatamente em evidência, que é isso que a gente vai ficar, esse 1 sobre 2π vezes aquela integral, em dx, é o delta de Dirac. É o delta de k menos k'. Certo? Então, quando eu substituir lá agora o delta de k, k', então agora a integral de dk' dá a integral de dk. Né? Então, eu boto onde t' agora igual a k, aí sumeu a integral em k'. Aí fica só a integral de dk, que é o φ tilde vezes o φ tilde estrela, que é o módulo de φ de k, φ tilde k. Então, provamos o teorema de Parseval, que é um resultado extremamente importante para a gente, porque isso vai ser lá na frente, né, vai ter uma outra justificativa, mas isso poderia ser uma justificativa matemática. Por que usar o quadrado e não qualquer uma potência? É porque se você quiser tratar no espaço dos momentos ou no espaço das coordenadas, a física é a mesma. E esse teorema me garante isso. E aí a gente vai definir que esse módulo de φx ao quadrado é minha distribuição, ou a densidade de probabilidade no espaço das coordenadas. E o φ tilde de k de t é a nossa distribuição, né, a densidade de probabilidade no espaço dos momentos ou no espaço do vetor de onda k. Certo? Então, essas são duas distribuições de probabilidade que mostram que, se eu fizer integral nenhuma e eu fizer integral da outra, os resultados são equivalentes. E como elas são densidade de probabilidade, o valor da minha integral é igual a 1. Certo? Então, a gente vai usar isso como condição de normalização para descrever toda a matemática que a gente vai fazer daqui para frente. Okay? Então, esse resultado é... Bom, em 3 dimensões, vocês podem fazer, no lugar de você usar aquilo, você agora usa a minha função transformada de Fourier em 3 dimensões, trivial, o resultado é tranquilo. Aí aparecer a função delta de Dirac, você mostra isso trivialmente. Não tem nenhuma dificuldade para vocês fazerem esse teste que tem aí. Do mesmo jeito que vocês podem fazer, o outro teste que tem para vocês fazer lá, é pegar duas funções, uma função A e uma função B, e vai dar essa transformada de Fourier A e B do K. Então, do mesmo jeito, você pode fazer o de cima, pode fazer o de baixo. É um simples cálculo para vocês treinarem. Né? Então, vocês podem fazer isso posteriormente. Bom, então, pacote de ondas gaussiano. Bom, esse assunto está em basicamente todo o livro de mecânica quântica. Né? Em basicamente todo o livro de mecânica quântica, e essa parte inicial que o cara vai começar a introduzir alguns conceitos da mecânica quântica com função de onda. Existe uma gama de artigos científicos, onde eu cito aí alguns antigos e atuais, que estuda, e no meu livro eu trato eles, ou pelo menos cito eles, em várias partes. Ora em problemas que eu mando vocês resolver, e mando vocês olhar o artigo, ora eu desenvolvo algumas contas e coloco aí. Então, nessa apresentação que eu vou dar agora, eu vou falar de boa parte desses artigos que tem aí. Certo? Boa parte desses artigos que estão aí, a maioria é que a gente chama na América de Jornal, a maioria não, todos os artigos que estão aí na América de Jornal Física, que são artigos de divulgação de ensino. Ok? Então, isso está lá no livro, essas referências, para vocês verem. Então, a gente vai fazer, então aqui agora, resumindo a nossa ferramenta, a gente vai trabalhar com um sistema unidimensional,
Então, eu tenho minha função de onda e tenho a minha transformada de Fourier. Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, então, agora a gente vai dar uma condição inicial para o estado da minha partícula. Então, eu digo que a minha partícula pode ser qualquer função de onda. Por que a gaussiana? A gente vai entender no final porque eu estou usando a gaussiana. Certo? A minha função gaussiana é essa distribuição que tem aí. Certo? Onde A é a constante de normalização, que eu vou determinar pela condição da densidade de probabilidade, a integral dela é igual a 1, daqui a pouco a gente vai fazer, né, multiplicado pela exponencial de menos x2, dividido pelo aquele sigma zero ao quadrado. Esse sigma zero, como vocês já aprenderam anteriormente, é uma gaussiana que dá a ver com a largura da minha distribuição. Então, essa, né, tem a ver com a minha largura da minha distribuição. E essa minha distribuição está centrada na origem. Poderia não estar centrado na origem. Daqui a pouco também a gente vai fazer isso bem mais geral que tem aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente dá a minha função de onda, então essa minha função de onda, ela está definida em toda a região do espaço em uma dimensão. Então, x vai de menos a mais infinito. Então, está aí a minha função de onda. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a constante de normalização. Então, para calcular a constante de normalização, o que é que eu faço? Eu pego a minha densidade de probabilidade, então, pego a minha densidade de probabilidade, que é o módulo da minha função de onda ao quadrado. Então, quando eu fizer o módulo ao quadrado, integrar de menos a mais infinito igual a 1, aí vai ficar o módulo de A ao quadrado, e aquela exponencial, quando eu levar ao quadrado, fica aquele, né, fica 2, né, porque vai ficar o menos x ao quadrado dividido por 4, sigma zero ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado, fica o 2 que tem ali. Essa integral é uma integral que a gente vai usar muito, que vocês conhecem, né, que é a integral, né, gaussiana. Né? Então, a exponencial de menos alfa x2 é raiz de π sobre alfa. Note que meu alfa aí é 1 sobre 2 sigma zero ao quadrado. Então, o valor dessa integral é raiz de 2π sigma zero ao quadrado. Bom, então aqui eu tenho em conta o meu módulo, porque essa integral é igual a 1. Faltou colocar igual a 1. Né? Então, isso é igual a 1. Então, eu encontro o valor do meu módulo. Então, eu encontrei o módulo. Bom, o valor de A, então, da minha constante lá, é o módulo vezes a exponencial de uma fase. Então, a primeira vez que vai aparecer isso, e eu vou chamar a atenção logo para vocês. Então, a minha função de onda, ela é determinada a menos de uma fase, esse θ é uma fase, que eu não sei quanto vale. A mecânica quântica não vai saber determinar o valor da fase da minha função de onda. Certo? Então, essa fase arbitrária, você pode escolher qualquer valor. A gente vai escolher aqui 0. Podia ser qualquer valor, que isso não é relevante. Porque a gente vai ver, com o decorrer do curso, que a função de onda é uma grandeza não mensurável da partícula. Diferente das funções de ondas das ondas clássicas, elas são mensuráveis. Então, a minha função de onda não é mensurável. Certo? Portanto, essa constante A, ela não é medida, portanto, essa fase também ela não é medida. Então, eu posso dar qualquer valor e eu vou escolher esse θ igual a 0. De tal forma que minha constante A é igual ao próprio módulo de A. Aí, quando eu substituir lá no φ de x, eu tenho o que a gente chama a minha função de onda normalizada. Certo? Então, esses vocabulários que vai aparecer para vocês no decorrer do curso. Normalize a função de onda. Encontre a função de onda normalizada. Encontrar a função de onda normalizada é dizer encontrar uma função de onda de tal forma que a densidade de probabilidade está normalizada. Significa integral em todo espaço, ela é igual a 1. Certo? Então, esse vocabulário, vocês estão se familiarizar, que a gente vai usar. Então, aí eu tenho a minha função de onda e, por sua vez, eu tenho a minha densidade de probabilidade. Se você fizer o quadrado daquilo, você encontra a sua densidade de probabilidade. Bom, quando eu tenho a densidade de probabilidade, então estou assumindo para vocês que isso é a minha densidade de probabilidade, eu posso calcular os valores médios. Note que isso aqui é uma distribuição que a gente chama contínua. Ela varia, a minha variável x varia continuamente, de menos a mais infinito. Então, se eu quiser calcular os valores esperados, né, o valor esperado da minha grandeza, é exatamente através dessa equação que tem aí. Então, se eu quiser calcular o valor esperado de f de x, né, para t igual a 0, então vou botar t igual a 0, porque a minha distribuição está em t igual a 0, porque quando tiver em t diferente de 0, eu boto uma distribuição para t diferente de 0.
que a gente vai calcular isso ainda aí. Então, minha média, ou meu valor esperado é essa integral em todo o espaço. Bom, outro parênteses aqui, um pouco técnico, mas irrisório para a gente. A diferença de valor esperado e valor médio. Certo? O valor médio, geralmente, em estatística, a gente usa quase sinônimo, porque é irrelevante para a gente. O valor esperado, ou o valor médio, é quando a gente usa frequência. Por exemplo, eu calculo a média de uma turma, né? A média de uma nota. Como é que você calcula a média de uma nota? Você calcula pelas frequências que existe em cada nota, multiplica pela nota. E faz essa soma de todas as frequências multiplicado pelo valor da nota. E aí você tem o que chama a média das notas de uma certa turma. Ok? Bom, quando essa turma, imagina que essa turma de alunos tender a infinito, essa minha frequência, então a frequência, que é o número de vezes que ocorre uma ocorrência, dividido pelo número total do meu espaço amostral, tende para o que a gente chama para probabilidade. Então, o valor médio tende, que a gente chama, né, torna-se que a gente chama valor esperado. Então, valor esperado, na verdade, é o limite exatamente para a distribuição de probabilidade. E valor médio a gente usa frequência. Então, no dia a dia e no vocabulário, essas coisas são sempre misturadas uma com a outra e vocês não devem ficar encucados, que às vezes a gente fala calcular o valor médio, calcular o valor esperado, tudo é a mesma coisa. A gente não precisa entrar nesse detalhe estatística, que os caras gostam muito de separar, para saber que eu estou usando distribuição de probabilidade e estou usando frequência. Então, lá na estatística, o cara possa entrar nesse detalhe. Aqui na física, nós não vamos se preocupar, certo? Então, se a gente falar, vamos calcular o valor médio de fx, dado aí, ou o valor esperado, tanto faz, certo? Então, isso não vai nos atrapalhar nos nossos cálculos, ok? Bom, então, se eu tenho agora a minha distribuição, eu posso calcular algumas grandezas importantes numa certa distribuição. Então, essa minha distribuição, aí é o que a gente chama de distribuição gaussiana, exatamente como ela está aí, né? Onde o sigma zero que está ali é a largura da minha distribuição, que a gente vai ver o que significa isso aí, né? Quanto mais larga ela, mais dispersa a minha distribuição, e quanto menor ela, mais concentrado ela em torno de x igual a zero. Então, se eu tenho a minha distribuição de probabilidade, eu posso calcular algumas grandezas importantes, que são os momentos da minha distribuição, que é o valor médio de x e o valor médio de x2. Então, o segundo e o primeiro momento. Então, o valor médio de x, então, note que vai dar zero, é fácil fazer essa integral, porque o x é uma função ímpar, multiplicar pela função par, então tudo dá uma função ímpar. Integrado em sinais simétricos, o valor médio de x é igual a zero. Exatamente centrado nesse ponto do metade da sua distribuição. Então, como ela é simétrica, então dá exatamente no meio que tem. Se eu tivesse minha função entre x menos x0 ao quadrado, o valor médio de x daria x0. Certo? É só fazer uma mudança de variável que ia dar o valor de x0. Se eu deslocasse essa distribuição gaussiana para um certo x0. Certo? Isso pode ser feito. O segundo momento é só substituir o valor da minha f de x, coloca aí, faça essa minha integral. Quando eu fizer essa integral, se eu fizer direitinho essa integral, isso dá sigma zero ao quadrado. Né? Então, essa integral, eu espero que todos saibam fazer. Então, eu posso calcular uma grandeza importante, que já está aí na sua figura, o desvio médio quadrático, que é exatamente quanto a minha grandeza se desvia do meu valor médio, do meu x barra. Aí eu elevo ao quadrado e tomo a média, que é equivalente a x2, né, médio, menos x médio ao quadrado. Como o x médio é zero, meu desvio médio quadrático é o próprio sigma zero ao quadrado. Então, minha largura da minha distribuição é o próprio sigma zero. Eu botei o sigma zero porque eu estou em t igual a zero. Né? Então, essa é a minha distribuição. Uma coisa aqui importante para ser analisada, se você colocar na sua distribuição de probabilidade x igual a zero, então lá na sua distribuição de probabilidade, se você colocar x igual a zero, exponencial de x dá 1, então dá exatamente esse valor que tem aí. Vai dar 1 sobre raiz quadrada, nesse ponto, né, em x igual a zero. Esses pontos que está aí, você nota que se o sigma zero, que é a largura da minha distribuição,
for pequena, esse ponto de máximo é muito grande. Se esse ponto σ0 for muito grande, esse valor do ponto de máximo dele vai ser muito pequeno. Certo? Então, você tem aí uma propriedade interessante, que o limite, quando σ0, então σ0, que é a largura da minha distribuição, tender a zero, é você fazer a sua distribuição gaussiana colapsar num único ponto, em x igual a zero. E ela vai ser quanto? Ela vai ser infinito, porque quando σ0 igual a zero, ela dá infinito, e fora desse valor, ela é igual a zero. Essa distribuição de probabilidade é chamada, né, deixa eu falar, de delta de Dirac. Daqui a pouco eu vou falar aí. Se você pegar a distribuição de probabilidade, então ali eu tenho densidade de probabilidade. Então, o que é densidade de probabilidade? É uma grandeza cuja unidade é o inverso da distância. Inverso da distância. Porque quando eu multiplicar por distância, vai dar um número, que é exatamente isso que eu tenho probabilidade. Então, eu posso calcular a probabilidade em várias regiões. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer essa integral. Para fazer essa integral aí gaussiana, né, por exemplo, entre menos σ0 e σ0, eu tenho que fazer essa integral numericamente. Então, lá no livro eu ensino como fazer isso no meio, você fazer e mostrar que dá exatamente isso. Está me dizendo que entre menos σ0 menos σ0 e mais σ0, o valor da probabilidade de encontrar partícula é 68%. Né? Se você aumentar agora essa largura para 2 σ0, você aumenta o valor de, né, 95%. Se você botar para 3 σ0 e fazer essa integral, você encontra quase 100% de tudo. O que é que está mostrando? É que aquela integral ali, né, na verdade, ela cai tão rapidamente que você fizer a integral de menos σ0 até mais σ0, você praticamente dá o valor da sua integral total, que é igual a 1. Então, numericamente, quando o cara usa computador, fazer integral de menos a mais infinito, você não consegue fazer no computador. O que você faz é de um número muito grande. Que número muito grande é esse? Bom, se você colocar um número que seja, né, 3 vezes o valor da variância da sua distribuição gaussiana, já é uma boa aproximação, porque você já está encontrando aí quase 100% do valor da sua integral total, que é igual, né, que é a normalização daquela função de 1. Então, para calcular a probabilidade, eu pego a densidade e integro ela na região que eu quiser. Okay? Na região que eu quiser. Então, esse é um cálculo que só dá para ser feito do ponto de vista numérico. Né? Bom, essa que eu passei antes é a distribuição exatamente que eu tinha falado. Então, você pega a distribuição gaussiana e faz, né, a largura da sua gaussiana tender a zero. Então, o limite da gaussiana, quando σ0 tende a zero, é o que a gente chama o delta de Dirac. Certo? Então, o delta de Dirac, no lugar de falar de uma função, também é outro jargão que a gente usa, a função delta de Dirac. Na verdade, é a distribuição delta de Dirac. Mas o jargão ficou usando, a gente terminou usando função delta de Dirac. Então, a gente usa dia a dia função, mas, na verdade, não é uma função. A gente fala numa distribuição, né, de probabilidade, que é a distribuição delta de Dirac. Que ela só tem o valor em x igual a zero, que vale infinito, e para x diferente de zero, isso dá igual a zero. Certo? Então, exatamente isso é que a gente tem a definição de delta de Dirac. Esse delta de Dirac tem algumas propriedades, eu só coloquei aí só para chamar a atenção, mas quando a gente precisar, a gente vai usar ela, né? Que pode ser provado usando a definição de delta, e essas propriedades são fáceis de ser demonstradas. Né? Bom, como eu tinha falado, eu posso pegar a minha função né, delta, né, a minha função distribuição gaussiana, e deslocar o meu sistema, né, meu sistema de referência, e andar para x0. Fazer uma translação do meu sistema de referência. Então, minha distribuição, no lugar de ser em torno de x, agora é em torno de x0. Então, se você fizer a média agora, usando essa distribuição, a média dessa distribuição vai dar o x0. E se você fizer o segundo momento dá x0 mais σ0 ao quadrado. E quando você fizer o desvio médio quadrado, continua dando σ0 ao quadrado. Certo? Então, é a mesma coisa. Assim como você pode definir aí o delta de x menos x0.
é essa distribuição, botando sigma zero tendendo a zero. Aí você tem a distribuição delta Dirac ou função delta Dirac, como eu disse, o jargão que a gente já usa é comum, né? Então, a gente isso não vai fugir de chamar a função delta Dirac. Ok? Bom, então aqui vamos fazer um exemplo muito interessante, né? Que eu acho que vai elucidar uma pergunta no início da aula. Eu me lembro que foi, eu acho que foi o Igor Fernandes que me perguntou sobre essa distribuição gaussiana. Hoje vai ficar claro matematicamente, né? Talvez, se ele se lembre dessa pergunta, depois aí ele vai sobre o problema da dupla fenda. Então, o exemplo que está lá feito, eu vou fazer, que é importante, é pegar duas, né, funções de ondas gaussianas, com amplitude A1 e A2, certo? E uma está centrada em A1 e a outra está centrada em A2, certo? Em menos A2. Então, uma está em A1 e a outra está em menos A2. E A2 é maior do que A1, certo? Né? E ambas têm a mesma largura, sigma, né? Largura sigma, como está aí nessa coisa. Letra A. Determine as constantes de normalizações A1 e A2. Então, calcular A1 e A2 dessas duas funções de onda. Certo? Letra B. A partir das amplitudes anteriores, se constrói duas novas amplitudes, φ mais e φ menos. Né? Então, calculado A1 e A2, você calcula o φ mais e φ menos, que são definidas por isso que está aí. O φ mais é o A mais, né? Que multiplica φ1 mais φ2. E o A menos é o φ1 menos φ2. Então, você tem o que a gente chama uma superposição de funções de onda. E aí eu quero determinar quais são as constantes A mais e A menos. Certo? A mais e A menos. Então, a primeira parte que a gente vai fazer é sobre o item A, calcular as constantes de normalização. Então, a gente vai pegar a minha função de onda e vai elevar ao quadrado. Então, tanto faz φ1 ou φ2, então, φ1 ou φ2, eu boto o módulo da minha constante. Então, esse é A1 ou 2, tanto faz, ao quadrado. Quando você elevar lá ao quadrado, né, você vai ter uma integral de menos a mais infinito, tanto faz A1 ou A2, então, tanto faz A1 ou A2, o resultado da minha integral, então, independe onde está centrado, o valor dessa integral vai dar raiz de 2π sigma ao quadrado. Portanto, aquela constante A1 e A2 são iguais. O módulo delas são iguais. Né? E vale raiz de 2π, não, o inverso disso que está aí. Né? Então, as minhas constantes A1 e A2 são iguais. Né? Elas são iguais. E dá, né, 2π sigma ao quadrado elevado a menos 1/4. Porque o quadrado dá elevado a menos 1/2. Aí, quando eu tirar a raiz quadrada, dá menos 1/4. Então, mais uma vez, aqui eu vou colocar A1, 2, essa exponencial de E1, θ1 e θ2, dividido por esse termo elevado a 1/4. Agora eu vou deixar essa constante aí, que ela vai ser importante lá quando a gente fizer o tratamento quântico, né? Quando a gente fizer superposição de onda. Então, por enquanto, deixa ela que está aí. Então, a minha densidade e probabilidade associada à função de onda 1 é o módulo dessa constante A1 vezes aquela exponencial. Está aí a minha distribuição de probabilidade. Certo? E a minha distribuição de probabilidade da função 2, né, ela é o módulo φ2. Então, dá essa função que tem. Então, uma distribuição clássica que eu poderia chamar seria uma média dessas duas distribuições, a soma das duas. Certo? Então, soma as duas distribuições e divido por 2. Então, somado os dois, eu tenho essa distribuição, uma dupla gaussiana. Então, duas gaussianas centradas em dois pontos diferentes. Uma está centrada em menos A2 e a outra está centrada em mais A1. Certo? E mais A1. Bom, então, se eu fizer o gráfico, veja que coisa interessante, se eu colocar A1 igual a A2 e igual a A, então vou colocar ela simétrica, certo? E vou fazer esse gráfico ΔX como função de x sobre A, certo? X sobre A. E vai depender de quem agora? Vai depender de qual é o tamanho dessa largura do sigma
que ela vai aparecer dois tipos de comportamento. Um comportamento, esse comportamento que ela não tem dois picos, e o outro ela tem dois picos centrados exatamente em menos um e menos um, que é menos A e mais A, nos dois picos da gaussiana, né? Das duas gaussianas independentes. Isso aí lembra exatamente o primeiro. Quando sigma sobre A for muito grande, a largura for muito grande, ela tem um comportamento exatamente como você coloca lá um feixe de partícula, então um feixe de partícula, e agora essa largura, então agora o que é que isso vai estar associado? A essa largura que vai estar associado vai ser o espaço, o tamanho que separa as duas fendas do seu experimento de partículas, com partículas. Então, quando essa fenda estiver muito espaçada, então exatamente a gente vai ver o quão é espaçada, é quando sigma sobre A for maior ou igual a 1. Dá para descobrir isso numericamente. Então, quando sigma sobre A for maior ou igual a 1, ela só tem um pico, ela dá esse comportamento. E o outro comportamento, exatamente esse que está aí. Quando você tem agora a distância entre as duas fendas próxima um do outro. O que é próxima? Quando sigma sobre A for menor que 1. Então, ele dá dois picos. Então, isso aí, talvez, se o Igor não se lembra, mas ele fez essa pergunta, se a distribuição era dois picos ou um pico. Os dois picos você tem nessa circunstância e um pico só nessa outra circunstância. Então, algumas vezes você vai encontrar o experimento das duas fendas, né, essa figura que está aqui à direita, e às vezes você vai encontrar na internet essa figura que está na esquerda. Qual é que está certa? As duas. Vai depender da distribuição de probabilidade, que tem a ver com a largura que você vai estar, com a distância entre as duas fendas. Certo? Então, lá no livro do Feynman, está essa figura que tem aí. E outro livro você encontra esse lado que está à esquerda. As duas descrevem o mesmo comportamento. Uma distribuição de probabilidade, densidade de probabilidade, classicamente. Você soma as duas. É como se você botasse feixe de partícula, a densidade 1 é o número de partícula, né, dividido pelo número total. E a densidade 2, número, né, dividido pelo número total. E aí você calcula a soma algébrica e dá exatamente uma distribuição clássica. Certo? Bom, no caso quântico, eu não posso fazer essa soma. Por que no caso quântico? No caso quântico, eu tenho que somar a minha função de onda. Eu não vou fazer mais essa soma. Porque agora eu tenho que pegar a minha função de onda e fazer a superposição dela. E fazer o módulo ao quadrado. Quando eu fizer o módulo ao quadrado, vai aparecer coisa diferente. Não vai ter esse padrão que tem aí. Vai ter um padrão de interferência, que é exatamente isso que a gente vai mostrar agora para vocês. Exatamente isso aí. Então, agora a minha função de onda, então agora eu vou fazer uma superposição de função de onda. Assim como a gente faz para a luz, agora a gente vai pegar para a partícula que seja uma superposição, que é esse valor que tem aí, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para calcular a distribuição é a constante normalização. Então, a constante normalização, eu pego aquilo ali e elevo ao quadrado, certo? Então, quando eu elevar agora o quadrado, agora vai ficar importante a fase que eu tenho nas minhas constantes, que vai estar lá. As fases θ1 e o θ2. Então, quando eu fizer o módulo disso aí, vai ficar o módulo de A mais menos ao quadrado, aí vai ficar o módulo de φ1 ao quadrado, mais o módulo de φ2 ao quadrado. Então, até aí, eu diria que é o meu tratamento clássico. Mas agora aparece um termo que vai ser φ1 estrela vezes φ2, mais ou menos φ2 estrela vezes φ1. Quando você, né, trabalhar adequadamente, você prova que dá 2 vezes raiz quadrada do módulo de φ1, φ2, cosseno da diferença de fase. Da diferença de fase das duas ondas. Essas duas ondas vai fazer o papel exatamente da função de onda nos dois pontos onde tem a fenda, né? Fenda 1 e fenda 2. Seria a função de onda associada a cada um. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa integral. Agora, fazendo essa integral, você tem a integral dessa em todo espaço, ela é igual a 1. A primeira integral é fácil, as duas primeiras integrais, que é a integral em ρ1 é fácil, que dá 1. A integral de ρ2 é fácil, que dá também 1. Mas a outra é um pouquinho mais complicada. Mas a gente vai fazer aqui. Então, você tem a integral 1 e a integral 2 igual a 1. Né? Então, você tem, quando você fizer lá a integral, você tem
essa primeira integral e a segunda integral dá 1. Então, tá fácil fazer. Então, agora eu preciso fazer essa segunda integral, é o terceira integral que tem ali, que é a raiz quadrada de φ1, φ2, vezes dx. O Rho1, Rho2. O Rho1 e o Rho2 a gente já calculamos. Substitui nessa equação, né? Substitui nessa equação, dá isso que está aí. Certo? Então, quando eu substituir o valor, né, do meu Rho1 e Rho2, que a gente calculamos anteriormente, você vai ficar com esse termo que tem aí. Certo? Aí é só fazer, completar quadrado, né? Aí você completa quadrado, e aí você encontra esse valor que tem aí. Então, isso é um cálculo matemático simples de fazer, que é só completar o quadrado daquela exponencial que tem ali de x, dá esse resultado, substitui o valor da constante que a gente vem calculando, aí cancela um bocado de coisa e dá exatamente essa exponencial que tem aí. Então, aquela integral que tem ali de dx, eu vou substituir. Portanto, eu encontro a minha constante a mais a menos. Né? Então, está aí agora o meu resultado. Então, minha constante, meu modo da minha constante, agora a gente determinamos. Note que diferente do que a gente vimos antes, que é a soma de Rho1 mais Rho2, simplesmente é uma soma algébrica. Agora eu tenho um termo que é uma diferença de fase. Essa diferença de fase pode ser o quê? Ela pode ser de tal forma que a soma disso pode ser construtiva e eu tenho um termo negativo, que pode ser, né, subtração de dar um valor negativo. De tal forma que essa densidade de probabilidade, esse ΔI, θ1 menos θ2, pode ser exatamente relacionado com ao longo do meu anteparo, né? Andando ao longo do anteparo, que ela varia exatamente periodicamente. E aí pode anular, dando ponto de máximo, ponto de mínimo, exatamente o comportamento que a gente possa esperar de uma luz que acontece isso. E aí depois a gente vai ver, quando a gente colocar partículas microscópicas naquela fenda. Quando a gente colocar partícula microscópica, vai aparecer o padrão análogo que está lá do lado esquerdo, de interferência que a gente vimos com a luz, certo? Então, com partícula macroscópica, elas se somam. E com partícula microscópica, ela vai interferir. E isso vai ser comprovado posteriormente com a propriedade ondulatória da partícula. Esse aí é um experimento com elétrons. Então, do mesmo jeito que a gente fez com fóton, também tem experimento com elétron. E aí, quando você vai colocando elétron com elétron nas fendas, no final você tem esse padrão, onde aparece muito elétron e local onde não aparece nenhum elétron. E é exatamente o padrão que acontece ao lado esquerdo de interferência de luz ou de qualquer onda que a gente aprendemos na onda clássica. Certo? Bom, então vamos ver agora o princípio da incerteza, como é que ela aparece na nossa análise aqui. Bom, então vamos lá. Então, primeiro, a gente temos, estou repetindo tudo que a gente fez, né? A gente tem a minha transformada de Fourier, né? A gente agora vai colocar o meu φ de x de zero. Então, agora eu vou calcular o meu φ de k, tilde, então a transformada de Fourier. Então, eu pego a minha função de onda em t igual a zero, que é a minha gaussiana, que já normalizamos, e substitui lá na minha integral. Então, eu tenho essa integral para ser feita. Então, eu tenho colocado lá aquele raiz 2π ali dentro, ele entra como 4, aí dá 8π ao cubo. Então, tem isso aí. E eu tenho essa integral para ser feita. Ó. Menos ax ao quadrado, menos bx. Né? A é aquela constante 1 sobre 4 sigma zero ao quadrado, e o b é menos i, é o mais ikx. Mais ik, né? I vezes k. Então, essa integral eu vou fazer aqui para vocês para fazer... então, como é que o cara faz essa integral gaussiana que a gente vai usamos anteriormente, para ter feito essa dedução antes? É completar o quadrado. Você tem ali, ó, menos ax ao quadrado mais bx. Certo? Aí o que é que você vai fazer? Coloca A em evidência. Quando você colocar A em evidência, vai ficar x2 mais b sobre ax. Tudo bem? Aí você agora vai completar o quadrado. O que é completar o quadrado? Você soma e subtrai o mesmo termo. Qual é o mesmo termo? É b sobre 2a ao quadrado menos b sobre 2a ao quadrado. Por que isso? Porque x mais b sobre 2a ao quadrado dá exatamente o primeiro termo, que é x ao quadrado
mais b sobre a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado. E o outro termo negativo sai fora, que não depende de x. Aí esse termo que apareceu, b ao quadrado sobre 4a. Tudo bem? Então, é simplesmente completar o quadrado dessa integral gaussiana. E aí você muda de variável, x vai em x', então, como é de menos a mais infinito, continua de menos a mais infinito. E a integral dessa é a integral gaussiana, raiz de π sobre a. Então, essa integral gaussiana completa que a gente vai usar no decorrer de algumas slides que a gente vai passar daqui para frente. Certo? Bom, então eu agora posso pegar aquela minha transformada de Fourier e substituir exatamente essa identidade gaussiana que está aí. Então, raiz de π sobre a, b ao quadrado sobre 4a. Então, substituo agora o valor de b e o valor de a, que a gente falamos anteriormente. Temos aí a minha transformada de Fourier, φ de k. Certo? Então, aí está o meu φ de k aí analisado. Então, note uma coisa interessante que a gente já pode analisar. O meu sigma zero, na minha função de onda de x, aparece embaixo. Na minha transformada de Fourier, no espaço dos vetores de onda, ela aparece em cima. Então, você veja que a transformada de Fourier, você sai do espaço das coordenadas e vai para o espaço, né, dos vetores de onda. A largura que tem a ver, da gaussiana, que tem a ver com o termo que está proporcional à minha variável quadrática, uma está em cima, a outra está embaixo. Vocês já estão vendo que é devido a essa transformada de Fourier que agora a largura da minha distribuição, que vai me dar a localidade, então dizer que a minha largura, né, da minha distribuição gaussiana em K, quando eu digo que é pequena, eu estou dizendo que eu estou localizando o K. Quando eu localizo o K, eu não sei o X, eu deixo disperso e vice-versa. Certo? Então, essa transformada de Fourier é que surge exatamente a suba princípio da incerteza. Então, se eu pegar agora a minha função eleva ao quadrado, eu tenho a distribuição do espaço dos K. Faço o mesmo cálculo que a gente fez antes, calculo o primeiro momento e o segundo momento. Calculado o primeiro e o segundo momento, eu vou chamar agora de um delta x, que é agora o sigma x, que a gente já calculamos, lá da gaussiana, na variável x, dá sigma zero. E no espaço dos K, tá aí, ó, agora eu calculei o K2 e o K, então eu sei quanto vale o sigma K, vai ser raiz quadrada de 1 sobre 4 sigma zero ao quadrado, então dá 1 sobre 2 sigma zero. Então você veja, quanto maior, né, a dispersão na minha coordenada, então quanto maior o sigma zero, quer dizer, eu não sei nada sobre a coordenada, eu estou delocalizando a partícula no espaço, certo? Mas eu sei sobre o momento, certo? Então, o momento, exatamente porque essa coisa vai ser bem pequena, ela vai ficar concentrada em torno do seu momento. E quanto vai ser o seu momento? O valor médio dele é zero. Então, você vai localizar ele em torno de zero. E vice-versa. Quando o sigma zero for pequeno, você localiza a partícula no espaço, a incerteza no vetor de onda vai ser muito grande. Né? E note que um é inverso do outro. Então, você multiplica, isso dá exatamente 1/2. Então, note que independe dessa largura da gaussiana, a única coisa que ela está me dizendo é que, se eu souber a posição, que esse ΔX é a incerteza da posição, e eu estou botando ΔX de zero, porque T igual a zero. Então, se o ΔX for zero, então, se eu dizer onde está a partícula, eu não sei nada sobre o vetor de onda. O ΔK vai ser infinito, porque vai ficar dividido por zero, vai dar infinito. Se o ΔK for zero, então, se eu saber quanto vale o momento, que eu sou saber o vetor de onda, então, souber o momento, eu não vou saber nada, né, sobre a posição. Porque se ΔK for zero, o ΔX vai ser infinito. Então, significa que a partícula está em qualquer ponto no eixo X. Certo? Esse é o caso que a gente chama da onda livre. Uma onda livre, o que é que você tem? Você dá um vetor de onda, o vetor de onda você sabe quanto é da sua onda livre, mas não sabe onde está a partícula, porque essa função de onda ela está espalhada sobre todo o espaço. Então, ΔX, quando você calcular, vai dar infinito com aquela minha função de onda. Certo? Professor?
Opa, diga. Então, qualquer duas grandezas que eu puder relacionar elas pela transformada de Fourier uma da outra, vai valer o princípio da incerteza para as Vai duas. valer o preço da certeza. Qualquer uma. E desde que ela seja de quadrado integrável. Ou se ela não é quadrado integrável, ela seja numa dada região. Certo? Ela seja integrável numa certa região, né? Ela seja integral finita. É a única coisa que a gente precisa. Certo? Então, a gente vai ver que... Por que a gente usou gaussiana? Porque essa incerteza é o menor valor possível. Qualquer outra distribuição que você usar vai ser maior do que o meio. Isso é provado matematicamente. Então, a gaussiana é a distribuição, né, que dá a incerteza mínima, esse produto mínimo. Então, é mais ou menos aí como está resumido. Você tem uma onda livre, você localiza em K. Se você tem um certo ΔX, você tem um certo ΔK. Se você espremer o ΔX, você alarga o valor de K. Você não sabe para onde a partícula aí vai, portanto, você não sabe o valor de K, está entre menos a mais infinito. Certo? Então, uma está relacionada com a outra. E qual é a consequência disso? Da transformada de Fourier. Certo? Então, isso é uma característica, porque a partícula agora ela é uma onda. É por isso que eu não posso localizar. Certo? Isso, para a gente, é fácil entender quando eu vou para o caso de uma onda luminosa. Quando eu falo de uma onda luminosa, eu digo, onde é que está a onda? Ninguém fala onde está a onda. Eu não sei onde está a onda. Eu sei que ela está numa certa região do espaço. Ela tem uma certa distribuição de intensidade. Essa distribuição de intensidade é exatamente uma certa região onde está a luz, ou os fótons, que eu poderia lá associar. Né? Agora a partícula vai fazer esse papel da luz, que agora ela é uma onda. Então, dizer que é uma partícula onde ela está, né, também não faz sentido, porque ela é uma onda. E uma onda está no espaço. O que agora você pode dizer é onde ela tem a maior intensidade de encontrar, probabilidade de encontrar. Então, essa região agora, elas estão relacionadas entre posição e momento, porque o K, daqui a pouco eu vou relacionar com o seu momento. Certo? Professor? Diga. Por isso que o princípio da incerteza ele é uma desigualdade, porque vai depender da distribuição que está relacionada? Vai depender. Vai depender da distribuição. Essa é o que dá a menor possível. A gente vai provar isso matematicamente. Certo? Não agora, mas isso aqui a gente está fazendo ainda qualitativo. Mas esse é o menor valor possível. Então significa que você pode fazer o experimento que você quiser, que você nunca vai ter uma incerteza menor do que essa. Né? Ela sempre vai estar. Isso independe do experimentador e vai independer do equipamento. Isso é uma propriedade intrínseca da mecânica quântica, porque agora a mecânica quântica diz que a partícula ela é uma onda. E por ser uma onda, tenho essa transformada de Fourier que vai satisfazer isso. Né? Então, isso é intrínseco à mecânica quântica. Então, o princípio da incerteza é a consequência direta, como eu estava falando para vocês, e esse produto, né, do ΔX com ΔK é um número maior ou igual ao meio. O que a gente provamos que a gaussiana é a relação mínima. Isso se prova rigorosamente. E qualquer outro tipo de distribuição, qualquer outra função de onde quiser escrever a partícula, vai dar um negócio maior do que o meio. Né? Ou igual ao meio, mas nunca menor do que o meio. Então, essa é uma incerteza mínima que eu tenho no meu sistema. Então, eu posso reescrever essa incerteza substituindo na relação do De Broglie. Então, pego o meu K, é H cortado K. Aí substituo lá o que a gente acabando de calculando, né? ΔX, ΔK, deu meio. Se eu substituir agora o K como P sobre H cortado, eu encontro agora o princípio da incerteza com a posição e momento. Então, essa incerteza mínima é associada à distribuição gaussiana. Então, colocou a distribuição gaussiana, dá essa incerteza mínima. Colocou outra distribuição, dá um outro valor diferente. E esse valor tem que ser sempre maior do que H cortado sobre 12. Nunca pode dar menor. Então, aqui, só alguns exemplos que você está na lista para vocês fazerem. Então, a gaussiana, então está aí ó, o ΔK e o ΔX. Eu só normalizei para ficar adimensional com o sigma zero. Então, de tal forma que o ΔK deu 1,5 e o ΔX deu 1. O produto entre eles deu 1,5, como a gente tinha falado anteriormente.
Aí uma outra distribuição de probabilidade é a distribuição exponencial. Então agora eu digo que minha partícula é descrita por uma distribuição exponencial. Então quando você colocar a distribuição exponencial, prova-se que o delta K dá 1 sobre raiz de 2 e o delta X dá 1. O produto entre eles dá 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 dá 0,7 alguma coisa. 71, né? 0,71. É maior do que 0,5, que é a incerteza mínima na gaussiana do produto. Se você pegar a lorentziana, então pegar uma distribuição lorentziana, o produto entre eles também dá 1 sobre raiz de 2. Então dá 0,71. Se você pegar uma lorentziana K, que é, no lugar dela ser ao quadrado, ela é elevada à quarta potência. É a lorentziana Q, desculpa, chamada. Então pega essa minha lorentziana, que está toda normalizada, e você calcula o delta K e calcula o delta X. Se você multiplicar isso aí, também dá maior que 1,5. Qualquer distribuição que você pegar, sempre vai dar maior, o produto maior que 1,5. Então, nunca vai dar menor. Portanto, isso é uma consequência, né, um resultado extremamente importante para a gente daqui para frente, certo? Então, você pode procurar alguma função, nunca vai encontrar um valor menor do que 1,5. No máximo que você pode encontrar é igual a 1,5. Certo? É igual a 1,5. Nunca menor. Bom, então, aqui eu posso agora enunciar, né, de uma forma mais... Então, isso foi enunciado, na verdade não foi em 25, foi enunciado... em 27. Está errado. Precisa de certeza, foi enunciado em 27. Então, agora você tem a incerteza na posição, então você tem agora... e você tem a ela associada, né? O produto entre a incerteza das duas grandezas, ela é maior ou igual a H sobre 2. Né? E isso aqui foram propostos exatamente na teoria aqui, exatamente na interpretação da mecânica quântica, junto com o princípio da incerteza e a ideia da complementariedade, você define exatamente toda a ideia de como tratar a mecânica quântica, que a gente chama na interpretação de Copenhague ou na interpretação ortodoxa. E a gente também, com mais oportunidade, a gente vai falar também sobre isso. Certo? Então, dado o princípio da incerteza, agora a gente sabe enunciar. Essa relação maior ou igual a gente vai provar. Por enquanto, a gente está só colocando, argumentando que isso vai ser sempre maior, nunca menor. Isso significa que a incerteza nada tem a ver com o equipamento. Né? Então, agora, o que você vai fazer, né? A incerteza que você tem na medida, antes de você fizer a medida, ela já existe aquele incerteza, então significa se o delta X e o delta P não tem a ver com a interferência do observador, certo? Então, a interferência do observador, né, não é incerteza, não é a nossa medida, certo? Então, o mais que você esteja fazer a precisão de medir a posição de uma partícula, quanto você tentar melhorar e localizar a partícula, o seu momento vai ficar completamente ignorado. Porque quem vai estar por trás disso não é o seu equipamento, é o princípio da incerteza. Então, o princípio da incerteza não tem a ver com o instrumento. Então, se você tentar aprimorar e localizar o elétron, você não vai saber sobre o momento do elétron. Isso vai estar intrínseco na mecânica quântica, certo? Ela não é relacionada com o equipamento. Então, o equipamento não tem como você determinar a posição e o momento. Então, intrinsecamente, sempre vai acontecer aquela delta X, delta P. Sempre. Nunca você vai conseguir violar, pelo menos até hoje, ninguém conseguiu violar esse princípio da incerteza. Né? Então, o princípio da incerteza, né, que é uma lei natural, não viola a lei da causalidade, né, na qual o mundo é macroscópico. Então, a causalidade significa a causa e efeito. Então, você faz uma medida, né? Você faz uma medida, né? Aí vem a causa a posterior. Né? Quando você fizer a medida, você vê, né, o que é que vai ocorrer. Então, vem a causa da sua medida. Então, isso tem a ver com a causalidade. Então, significa que isso não é violado no princípio da incerteza. A mecânica newtoniana, como a gente aprendemos, ela é determinística. O que é que significa? Ela descreve trajetória. No mundo microscópico, ela é indeterminística. Ela é probabilística. Então, significa que eu não sei localizar mais a partícula, eu tenho probabilidade de encontrar a partícula. Tudo isso está
embutido nesse princípio da incerteza. As incertezas não surgem, como eu falei, estou repetindo outra vez, dos instrumentos, nem muito menos do experimentador. Então, a habilidade do experimentador é irrelevante. E isso vai dar erros experimentais. São duas coisas diferentes. Se você fizer uma medida experimental com equipamento ruim, você mede medidas ruins. Se o experimentador for ruim como eu, as medidas também vão ser ruins. Esse é um outro tipo de erro. São erros sistemáticos. Erro do laboratório. Um outro erro, que independe do que você quiser fazer, já está embutido lá, exatamente, é exatamente esse erro associado ao princípio da incerteza. Nada tem a ver com o experimentador e nada tem a ver com o equipamento, ou com o equipamento que você vai fazer a medida. Ela tem a ver exatamente com a ideia que a partícula, né, então, quando você for associar, ela tem comportamento ondulatório. Né? Isso fez o Einstein não aceitar, porque para ele isso era um absurdo, porque o mundo não pode ser, né, tem aquele ditado que Deus não joga dados, né, como se fosse o mundo todo probabilístico. Então Einstein passou, a partir daí, até a sua morte, tentar derrubar a mecânica quântica. E graças a Einstein, a essa persistência que a mecânica quântica se desenvolveu. Você vê interessante, o pai da mecânica quântica contesta o desenvolvimento da mecânica quântica. E essa contestação dele foi graças a ele que desenvolveu toda essa mecânica quântica. Esse questionamento dele surgiu uma mecânica quântica bem formalizada e bem, né, sólida, né, por causa dos questionamentos que o Einstein fez durante a sua vida. E a gente vai ver isso também com o decorrer do curso. Bom, então agora vamos fazer a segunda parte, é pegar a minha função de onda e vamos agora ver como é que calcula a evolução temporal de uma função de onda. Isso é uma receita, não tem erro como fazer. Então, essa é a primeira receita que eu vou fazer. Se você me der a função de onda e t igual a zero, eu quero agora calcular a evolução temporal e ver como é que a partícula evolui no tempo. Certo? Então, calcular o φ de x de t. Certo? Então, o que é que a gente fez? A gente calculou, a gente disse, em t igual a zero, a função de onda é uma gaussiana. Aí a gente pegou, fez a transformada de Fourier e calculou o φ de k. Tá aí o φ de k calculado depois de feito aquelas contas. Agora eu quero calcular o φ de x. Como é que eu calculo o φ de x de t? O φ de x de t, eu pego esse φ de k e substituo dentro dessa integral. Certo? Mas para calcular essa integral, eu preciso, para fazer aquela integral em k, do ômega de k. Quem é o ômega de k? A de k a gente chama relação de dispersão. Então eu preciso saber qual é a relação de dispersão para fazer essa integral. Certo? Então eu vou propor aqui para nossa que o nosso ômega de k seja essa função. Eu vou fazer uma expansão em torno de um k0. E vai ver que k0 é isso. Né? Então eu faço essa expansão de que é uma função de k e expando esse ômega de k em torno de k0. E vou até a segunda ordem, que é o mais relevante para a gente. Certo? Então forma, né, em torno de k, né, em k igual a k0. Então o primeiro termo, ômega 0, é o ômega para k igual a k0. A segundo termo, que é a derivada de ômega em relação a k, então a derivada de ômega em relação a k, que é a velocidade de grupo, é a velocidade da partícula. Certo? E o segundo termo, que é o termo beta, então beta é 1 sobre meio, a derivada segunda de ômega em relação a k para k igual a k0. Então esse coeficiente beta que eu vou deixar aí, k menos k0. Aí eu vou pegar essa relação que está aí e vou substituir lá naquela integral, junto com esse ômega tilde também. Então, colocar tudinho aí. E vamos fazer essa integral, que dá para fazer. Você vai ver que vai ficar a integral gaussiana. É só completar quadrado que a gente vai conseguir resolver. Vamos lá. É um trabalhinho um pouco, certo? Então, isso que eu vou fazendo. Pego ômega, né, tilde, coloco lá. Pega esse ômega aqui, pega aquele φ tilde, substituo lá. Meu ômega substitua lá. Fico com esse φ de x aí. Essa tralha que está aí. Tá bom? Tudo bem? Aí o que é que eu vou fazer? Onde tiver K2,
né, o termo K2, onde é que tem K2? Tem no sigma zero ao quadrado e tem naquele menos beta T. Aí eu chamo de 1 a 1. Então, 1 a 1 é sigma zero mais I, porque tem um I ali na frente, mais I beta T. Certo? E o termo que está linear com K, onde é que tem? Eu tenho ali Kx e tem o outro termo que é menos VGTK. Aí eu vou chamar de 1 a 2, para ficar dessa forma aqui aí. Né? Tudo bem? Note que agora A1 e A2 são números complexos. Tudo bem, não tem problema nenhum. E essa integral é uma integral que a gente acabamos de demonstrar, só lembrando essa mesma integral. Então, essa integral que é demonstrada para A e B real também vale para A e B complexo. Então, aquela integral eu sei fazer. Eu vou fazer essa integral substituindo, né? Onde tem A1, né? Eu substituo nessa resultado da integral, e onde tem A2, eu substituo lá. E encontro o φ de x de t. Simples assim. E aí eu fico com essa integral aí, uma função complexa. Né? Uma função complexa. Note que esse meu z é um número complexo. O b agora é um número real, porque o beta é o meu número real. Tudo bem? Aí eu vou tomar um módulo de φ ao quadrado. Então, tomar muito cuidado. Quando eu tomar um módulo de φ ao quadrado, note que o z é um número complexo. Aí eu tenho que multiplicar z multiplicado por z estrela. Z multiplicado por z estrela. E aquele termo exponencial, eu tenho que multiplicar por exponencial de menos z multiplicado pelo outro termo exponencial de menos z estrela. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer essa manipulação matemática. Se você fizer essa manipulação matemática, né? Você fizer essa manipulação, você encontra o seu ρ, a sua densidade de probabilidade. Então, agora, a sua densidade de probabilidade, olha, em t igual a zero, é uma função gaussiana. Agora, em função de t, você tem o seu valor médio, olha, não é mais zero. Certo? Então, note que em t igual a zero, em média, a partícula está na origem. Certo? E agora, para um t diferente de zero, o valor médio, ela está viajando linearmente, que é uma onda livre. Ó. Velocidade constante. Então, o VG é a velocidade da partícula. Né? Então, você veja que aquele ponto de massa da minha gaussiana, que está assim, ela está andando. Ela está andando com o decorrer do tempo. Certo? Mas, além de andar, veja o que está acontecendo com ela. Se você calcular o segundo momento, né, calcula o segundo momento dessa integral, você vai ver que o seu desvio médio quadrado, ou o seu, né, a sua variância, que é o sigma agora de t, agora é uma função desse tipo t aí, ó. Então, é uma função que cresce com t. Ó, que cresce com t. À medida que o t está crescendo, antes, em t igual a zero, era sigma zero. Agora, ela aumenta com t. O que é que significa? Enquanto a minha distribuição está localizada em x igual a zero, com o decorrer do tempo, ela está andando, porque a partícula está andando, e a largura dela está se alargando. Porque o sigma está aumentando com o decorrer do tempo. Né? E ela se alarga em função de um T0. Isso tudinho você vai fazer essas contas. Eu não vou fazer. Isso vocês podem fazer. Vamos fazer. Vamos ter que fazer. Esse T0 eu estou chamando de um tempo característico. Ela depende do sigma zero, que é a largura da minha função de onda inicial, e desse beta, que aparentemente eu não sei, ainda vou saber como determinar ele. Eu vou chamar isso de um tempo característico. Certo? Então, essa, né, é o comportamento da sua pacote de ondas, agora gaussiana, para um T maior que zero. Certo? Então, o T0 é isso, e o seu beta é exatamente 1/2 da derivada segunda. Então, vamos calcular o valor de beta para uma partícula não relativística. Então, uma partícula não relativística andando no espaço unidimensional, a energia dela é P ao quadrado dividido por 2M. Para que eu estou usando isso? Para calcular o valor de beta, do coeficiente beta, para depois eu vou estimar o valor de T0. Certo? Esse valor de T0. Se você pegar agora a relação de Broglie, P igual a H cortado K, e E igual a H cortado ômega,
você encontra a relação de dispersão da sua partícula não relativística, que esse é H sobre 2m, K ao quadrado. Você agora substitui lá no beta. Só é derivar 2 vezes esse ômega, e agora você tem uma grandeza, né, em função de constantes que você conhece. Então, determina o valor de beta, se você derivar 2 vezes, né, né, e aí eu pego o beta, substituo no meu T0. Agora eu tenho o meu T0. Então, o meu T0 depende da massa da partícula, bom, de sigma zero, que é um erro associado, né, quer dizer, a incerteza da localização na posição da partícula, e esse H, né, cortado, que tem a ver com a constante de Planck. Então, são grandezas que são mensuráveis, que eu posso estimar o valor de T0 e fazer alguma análise sobre esse alargamento do pacote de onda. Bom, então, você tem esse meu gráfico sigma de T. Se o T for muito menor do que T0, então, se o T for muito menor do que T0, o meu sigma praticamente é uma constante. Tudo bem? Então, ela é uma constante. Quando T for muito maior do que T0, então T for muito maior do que o T0, então significa que T sobre T0 é muito maior que 1. Então fica T sobre T0 ao quadrado, raiz quadrada. Dá T sobre T0. Então dá uma linha reta. Então significa que ele sai um gráfico assim e vai ter uma assíntota, que é uma reta, né, linear com T. Tudo bem? Então esse é um gráfico qualitativo. Então o que é que ele está me dizendo lá? Ele está me dizendo que a partícula está inicialmente, em média, ela se localiza em x igual a 0, e com o decorrer do tempo, o valor médio dela, ou o ponto máximo dela, vai andando V multiplicado por T. Um movimento retilíneo uniforme. Certo? Um movimento retilíneo uniforme. E essa largura, que é a localização da partícula, vai ficando cada vez maior. Significa que antes você ter um sigma zero, você, vamos supor que ela tem uma certa localização, com o decorrer do tempo, você perde a localização, vai ficando cada vez mais, né, dispersa e não vai saber localizar mais a partícula. Mas isso vai ser verdadeiro comparado com o T0. Então eu preciso saber estimar qual é o valor de T0 para eu saber se realmente isso vai ocorrer ou não. É isso que a gente vai fazer aqui. Uma estimativa para esse tempo característico, para ver como, né, a minha onda sofre alargamento. Bom, então aqui é uma simulação de um resultado, só para... se você pegar, está lá no livro o artigo, você pegar uma onda e colocar em t igual a 0 ela, uma função de onda gaussiana, certo? E mandar ela evoluir no tempo, né? E fazer agora, esse aqui agora já é um tratamento quântico, você tem exatamente essa figura que tem aí. Então, isso aí é o processo de difração, passando só por uma fenda. A evolução de um pacote gaussiano passando por uma fenda. Então, quando passa por uma fenda, ela sofre essa, né, essa difração, que é os pontos claro e escuro que vai aparecer que tem aí. Se você pega a gaussiana e passa por duas fendas, você tem exatamente isso aí. Ó. Você manda a onda, ela volta e ela vai para lá. Você tem exatamente o fenômeno, né, da interferência passando por duas fendas. Isso é um exato processo de simulação, né, que o cara usa usando pacotes gaussianos. Né? É só para ilustrar, né, para vocês. Bom, então vamos estimar esse valor de T0. Certo? Então vamos pegar primeiro uma partícula macroscópica. Certo? Então uma partícula macroscópica. Então vamos imaginar uma bola de tênis. Uma bola de tênis. Né? Tênis de mesa, né? Tênis. Então aquela bolinha branquinha. Né? Tem azul também, né? Então, uma bolinha, aproximadamente 3 gramas, eu procurei na internet lá, tem aproximadamente 3 gramas, 10 a menos 3 quilogramas. O diâmetro dela, 2R, é aproximadamente 40 milímetros. 10 a menos 2, aproximadamente 10 a menos 2 metros. Então, essas são as características da minha partícula macroscópica, tá? Para caracterizar aquele T0. Né? Suponha, então, estou fazendo supor, então, dado aqui o diâmetro da partícula, vamos supor que o sigma zero, que é o erro, a incerteza na posição da minha bola de tênis, seja mais ou menos 10% do valor do raio dele. É um chute.
certo? É uma incerteza de localizar ela no espaço. Então, 10%. Então, a minha incerteza é da ordem de milímetro, 10 a menos 3 metros. É o nosso sigma zero. Então, o nosso sigma zero está aí. Então, agora eu tenho o valor da massa, eu tenho o valor da constante de Planck, tem o valor da constante de Planck, está aí, H cortado, 10 a menos 34 joules vezes segundo, e tem o valor de sigma zero, que eu estou dando mais ou menos 10% do diâmetro do meu, da bola, de tênis de mesa. Se você colocar aí o T0, isso dá da ordem de 10 a 16 anos. O que é que significa? Então, a partícula microscópica, né, essa dispersão, né, ela só vai ser apreciável num tempo muito maior do que o tempo do universo. Melhor dizendo, não existe esse efeito quântico. Esse efeito de dispersão, isso só vai manifestar para a partícula microscópica, como a gente vai ver daqui a pouco. Para a partícula macroscópica, esses efeitos quânticos não ocorrem. Portanto, né, você tem exatamente essa conclusão que você tem. Então, o T0 é muito grande, né, significa que você não vai perceber efeitos quânticos em partículas macroscópicas. Né, porque o tempo que você vai observar esses, né, alargamento, que é uma característica de efeito quântico, devido à função de onda da minha partícula, né, ela vai ter um tempo muito grande. E é um tempo de observação que ninguém consegue ser medido. Né? Uma outra coisa interessante que você tem, e é muito usado, chama-se o princípio da correspondência princípio da correspondência do Bohr. O que é que ele faz? Ele sai da mecânica quântica para a mecânica clássica. Certo? O que é que ele faz na mecânica quântica para a mecânica clássica? Veja, se você observar aqui, ó, o T0 é um número muito grande. Se é um número muito grande, se você colocar aqui, olha, na sua dispersão, T0 é muito grande. Então, significa que vai ser desprezível aquele termo quadrático que está ali. Então, o seu sigma T praticamente é uma constante. Ela não varia no tempo. O que é que isso vai acarretar? Isso tem a ver com a coisa que o Bohr fez lá no seu modelo. Eu saio da mecânica quântica, então está aí a minha distribuição quântica, e vou para a minha distribuição clássica. É fazer o T0 muito grande. O T0 muito grande é fazer H cortado tender a zero. Note que o nosso T0 ela é inverso com H cortado. Então, quando eu boto H cortado tender a zero, significa que todos os meus aspectos quânticos somem. E a minha distribuição tende para uma distribuição gaussiana. Por que é uma distribuição gaussiana? É fácil entender. Então, imagine que eu tenho uma partícula e eu quero localizar ela no espaço. Então, eu imagino que ela está viajando e eu tento localizar ela num certo instante de tempo. Então, imagine que ela está viajando, aí eu tento localizar ela. E eu faço essas medidas várias vezes, e meço o valor de x. Quando eu estou fazendo essa medida de x, eu vou criar uma distribuição de probabilidade. E essa distribuição de probabilidade é exatamente a gaussiana. E ela é centrada onde? Exatamente onde está localizada a partícula, em VG vezes T. É o teorema dos grandes números, que a gente aprendemos lá em mecânica estatística. Você faz várias medidas, isso vai dar uma distribuição gaussiana. Certo? Se o sigma zero tender a zero, significa que você localizou a partícula, mas certamente você não vai ter esse sigma zero igual a zero, porque a sua medida tem incerteza do experimento. E a incerteza do experimento vai dar uma distribuição gaussiana, né? Com certeza. Então, essa distribuição que a gente chama de distribuição clássica, que a gente obtém quando H tende a zero. Né? E isso o Bohr fez no seu modelo. Ele saiu das órbitas, né, quânticas dele para as órbitas clássicas. Então, nesse limite, ele faz H tender a zero. Né? Agora vou calcular o princípio da incerteza para o K. Então, calculamos o sigma de T, que é o delta X. Agora eu preciso calcular o delta K. Bom, o delta K fica fácil. Por quê? Como ela é uma partícula livre, o meu φ de barra, que a gente já tinha definido anteriormente, é φ tilde de K exponencial de menos I ômega K vezes T.
Se eu levar agora o módulo ao quadrado disso, essa exponencial, que é a parte temporal, some. Então, o meu delta, ou o meu ρ de K de T, é o próprio ρ que a gente calculou anteriormente em T igual a zero. A gente já calculamos essa expressão anteriormente. Né? Então, significa, se eu calcular a incerteza no vetor de onda, para um tempo T qualquer, é a própria incerteza em K igual a zero que a gente calculamos anteriormente, que é 1 sobre 2 sigma zero. Certo? Então, agora eu pego delta x, multiplico agora por delta k, dá exatamente isso que está aí. Então, delta x agora de t é agora o nosso sigma de t, que a gente calculamos nesse instante aí. Sigma zero, que multiplica 1 mais esse termo t aí, t sobre t0 ao quadrado. Aí, quando eu multiplicar por 1 sobre 2 sigma zero, cancela o sigma zero. Aí dá esse 1,5 mais alguma coisa. Né? Então, você veja que isso satisfaz o princípio da incerteza, porque esse termo é um número maior ou igual a 1,5. Ela é igual a 1,5 quando t for igual a zero. E quando t for maior, ou quando t for maior que zero, ela vai se alargar. Mas ela vai se alargar quando? Quando comparado com o valor de t0. Né? A gente viu que na mecânica clássica eu não tenho, né, na física clássica, partícula clássica, esse t0 é um número muito maior, né, do que o tempo do universo. Agora, uma partícula, né, microscópica. Bom, uma partícula microscópica, vamos pensar um elétron. Né? Então, um elétron, essa massa seria da ordem de 10 a menos 30 kg. Certo? Tudo bem? O elétron, eu vou imaginar ele no raio de Bohr. Então, vou imaginar uma estimativa da minha incerteza da ordem de 10% do raio de Bohr. Para a gente dar o valor de sigma zero da minha distribuição gaussiana. O raio de Bohr, que a gente calculamos, é um ângulo, 10 a menos 10 metros. Então, portanto, né, a minha incerteza da localização no X, o sigma zero, é 10% de 10 a menos 2, dá 10 a menos 11 metros. Então, agora eu substituo a massa do elétron, a incerteza, agora eu encontro o T0, 10 a menos 18 segundos. Então, agora é bem diferente do sistema macroscópico, que o tempo é muito grande. Agora o meu tempo é muito pequeno. Mas ele é pequeno comparado com o quê? Né? A gente precisa comparar com alguma coisa. Eu vou comparar esse T0, 10 a menos 18 segundos, com o tempo que a partícula, o elétron, na órbita de Bohr, dá uma volta completa. Para fazer um comparativo do que é grande e pequeno. Então, o T0 agora é um número pequeno, mas pequeno tem que comparar com alguma coisa. Então, eu vou comparar com o tempo que o elétron dá uma volta completa, né, sobre a órbita no átomo de hidrogênio. A velocidade que o elétron ela orbita no modelo de Bohr é 10 a menos 2, né? A gente mostramos, é um centésimo da velocidade da luz. Certo? O tempo que ela vai gastar para dar uma volta completa, esse tempo de revolução, é a trajetória, o tamanho da trajetória, 2π vezes a zero, que é o raio de Bohr, dividido pela velocidade, que esse aí é um centésimo da velocidade da luz. Quando eu substituir esse valor, ela dá 10 a menos 16 segundos. Então, veja. Então, você observa que esse tempo aí, ele é um centésimo, note, um centésimo do tempo de revolução que o elétron dá uma volta completa. Quando o elétron dá uma volta completa, significa o quê? Que ele andou 365 graus. Então, se você pegar um tempo que é um centésimo, significa que ele andou 360 e vira por 100, 3,6 graus. Então, é exatamente esse tempo que agora não é um tempo desprezível. Então, significa que, para o elétron na órbita andar, né, fazer um percurso em torno de 3,5 graus, o pacote de onda já começa a se alargar, porque o meu tempo já começa a ser comparado com esse T0. Certo? Então, o meu tempo, agora no nosso mundo microscópico, vai ser esse tempo de revolução, esse múltiplo desse valor desse tempo. Então, à medida que o tempo vai aumentando, eu começo a aparecer exatamente importância e significa que aquele sigma vai aumentando. O que significa aumentando? Veja que coisa estranha.
significa que é delocalizar a partícula. Antes, você imagina que você tem um sigma zero. Você tem razoavelmente uma localização. À medida que o tempo passa, isso vai se alargando. Você delocaliza e você começa a não saber mais informação sobre a partícula. E isso ocorre naturalmente dessa função de onda. Bom, uma conclusão que a gente tem disso aí é o alargamento do pacote de onda deve-se exclusivamente ao ômega de K, que é essa relação quadrática que a gente obteve para a partícula livre. Certo? Isso não tem a ver com a não linearidade da equação de onda, que a gente vai aprender que é a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger é a equação linear. Então, isso você obtém o alargamento ou a dispersão da onda. A onda agora começa a se dispersar. Antes você estava localizado, começa a dispersar. Isso se deve à relação de dispersão, que é quadrática. Se você agora pegar a luz, a relação de dispersão da luz no vácuo, então, a relação de dispersão da luz no vácuo é proporcional a K. Certo? Proporcional a K. Né? Então, no caso da luz no vácuo, ela não há dispersão. Por que não há dispersão? Porque a relação dela é linear. E o T0, note que o T0 que está lá, ela depende do beta. Né? Se você calcular o beta desse ômega, que é a derivada segunda dá zero. Então, significa que a partícula, né, no caso da luz, a luz no vácuo, ela não há dispersão. Ela anda sem sofrer deformação no decorrer do tempo. Né? Então, se fala-se que a luz, né, o vácuo para a luz, é um meio não dispersivo. Porém, ele é dispersivo para a onda da matéria. Não significa que o meio é não dispersivo. É a relação de dispersão, que é essa relação que está aí em cima, a ômega de K, que faz com que a onda sofra dispersão, sofra esse alargamento. Essa é uma característica da minha partícula, da minha onda, que é diferente da onda. Então, eu tenho minha partícula no vácuo, né? Mas a relação de dispersão é K2, para o caso de uma partícula. Portanto, ela sofre esse efeito que não agradava os físicos. E é uma coisa que estranhava muito. Como é que imagina uma partícula agora? Então, agora, uma partícula do meu elétron, imagine. Agora, ela é um pacote de onda, segundo a interpretação de de Broglie. Então, significa, se ela está numa certa localidade, num certo raio, valor médio, significa que ela começa a dispersar com o decorrer do tempo. Isso muita gente contestou, e se vocês tiverem interesse, leia aí esse artigo do Robinet, né, que ele fala sobre a física exatamente desse alargamento do pacote de ondas, sobre esse problema no curso. É um artigo muito interessante e está naquela relação que eu passei para vocês, certo? De artigo. Certo? Então, isso é o nosso resultado. Bom, aqui eu vou comentar, para a gente terminar a nossa aula, alguns problemas para vocês pensarem. Então, aqui é o primeiro problema que está no livro, que é o seguinte, é um do exame unificado, que ele fala o seguinte: a função de onda que descreve a dinâmica quântica unidimensional de uma partícula de massa m como função do tempo, t, na presença de um potencial confinante, não importa essa palavra potencial confinante, importa que ele me dá o valor da função de onda. Certo? Então, dada a função de onda que está aí. Então, eu não preciso resolver a equação de Schrödinger. Ele está dando o valor da minha função de onda do jeito que está aí. Onde C e A são constantes reais, positivas com dimensões apropriadas. Tudo bem? Letra A. Através de análise dimensional, determine a dimensão da constante C. Quanto vale a constante C? Vamos lá, quero vocês aí que respondam. O que vocês acham aí? Qual é a dimensão da constante C?
Alguém sabe? É 1 sobre distância ao quadrado? Não, é 1 sobre... Pera. Hum, É isso, um inverso de metro ao quadrado. Não. Veja, vamos lá. Esse C multiplicado por esse termo em parênteses, então, x2 é a unidade de distância ao quadrado, certo? H dividido por 4am deve ter unidade de x ao quadrado. Para eu garantir que dê unidade de x ao quadrado, eu tenho que dizer quanto vale essa constante A, a dimensão de A. Mas ele não pediu. Então, a dimensão é de tal forma que dê distância ao quadrado. Tudo bem? Distância ao quadrado com distância ao quadrado. Então, tudo em parênteses é distância ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Bom, essa constante que multiplica a exponencial, essa constante todinha, ela tem que ter a dimensão de quê? C multiplicado pelaquela constante. Imagine que eu chame C multiplicado pela constante, C tilde. Aí vai ficar um C tilde multiplicado por aquilo. Aí a pergunta é, qual a unidade de C tilde? eu tô em dúvida. A função de onda ela é adimensional ou ela tem unidade de metro? Não. Você lembra lá que a densidade de probabilidade, que é o quadrado disso, o módulo quadrado disso, ela tem que ter a dimensão do inverso de distância. Tudo bem? Tudo bem? Porque eu vou multiplicar por dx para dar um número. Uhum. Beleza? Beleza, todo mundo aí? Beleza? Porque o módulo ao quadrado, ela tem que ter a unidade do inverso de distância. O sistema é unidimensional. Beleza? Então, significa que esse C multiplicado por distância ao quadrado, ela tem a unidade do inverso de distância. Desculpa, o inverso de raiz da distância. Raiz? Porque quando tirar... Vamos dar um quadrado. Pega o quadrado. Então vai ficar C tilde, que é C multiplicado por aquilo. Certo? C tilde ao quadrado vai ter que ter unidade do inverso de distância. Então, C tilde, que é esse produto que tem ali, vai ser, a unidade dele é o inverso da raiz quadrada de distância. Tudo bem? Beleza. Beleza? Então, aí você agora vai ter C, certo? C multiplicado por distância ao quadrado vai ser igual a 1 sobre raiz de distância. A dimensão de C é o inverso do metro, a raiz do metro elevado à quinta. 5 sobre 2. 5 sobre 2, tá? Então, C, todo mundo entendeu aí? Sim. Entendeu? Note que isso aí está em uma dimensão. Se eu tivesse em 2 dimensões, eu vou integrar dx, dx e dy. Então, a unidade agora é a inversa da distância ao quadrado. Se eu tivesse em 3 dimensões, entendeu? Então, isso depois a gente vai ver. Mas, e como isso aí está em uma dimensão, isso aí tudinho tem raiz a unidade de 1 sobre raiz de distância. Aí, portanto, o C é 1 dividido por distância, que é metro, elevado a 5,5. Beleza? Ok. Bom, então, agora você tem... Bom, ele pergunta, determine, né, os desvios, né, da posição e do momento linear P da partícula. Né? Sabendo que os valores esperados... Então, aqui, ele facilitou a vida de vocês,
né, o valor de x2 e o valor de p2. Então, já, menos essa integral. Então, a única coisa que você precisa calcular é o valor médio de x e o valor médio de p. Certo? O valor médio de x e o valor médio de p. Aí, quando você calcular o valor médio de x, você já tem o valor de x2. Aí você calcula o desvio de x. A mesma coisa você calcula para o p. Mas para calcular o p, agora sim, eu preciso da transformada de Fourier daquele. Que a ferramenta nossa ainda não permite fazer o outro tipo. A gente vai aprender uma forma sem precisar fazer a transformada de Fourier. Mas, por enquanto, nesse capítulo, você tem que fazer a transformada de Fourier. Você precisa calcular o meu φ tilde P de T, ou K de T, né? Para calcular o valor médio de P. Porque o valor médio de P, quem é? É H cortado vezes K. Então, esses duas integrais que você vai ter que fazer isoladamente. Porque o x2 e o p2 ele já deu. Que é para facilitar exatamente os cálculos. E aí você calcula os dois deltas, calcula o delta x e o delta p. E aí multiplica os dois. Aí ele quer se está consistente com o princípio da incerteza. O que está consistente é que o produto tem que dar maior ou igual a 1 meio. Delta x com delta k. Ou, se você quiser com p, delta x com delta p tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Se o produto não der, é porque ela viola o princípio da incerteza. Certo? Então, esse aqui eu coloquei só para vocês, eu comentar para vocês depois fazerem. Ok? Então, é um processo só de cálculo. Botar aí o valor de x, valor médio de x, valor médio de p, aí eu tenho que transformar ali, e aí você tem que fazer essas continhas, e essas continhas não dá para fazer agora. Certo? Então, é um probleminha do exame unificado de 2019, do ano passado. Ó. Do ano passado. O outro problema é esse que está aí. Né? Ele bota uma fonte, produz um feixe de nêutron com energia cinética média dessa, incerteza relativa, então dá incerteza na velocidade. Aí, num determinado instante, a função de onda unidimensional é dada por essa equação que está aí. Né? Então, A é constante, delta x, né? Então eu posso calcular A constante de normalização, que ele perde na letra C, que é integrar isso em todo o espaço, módulo de φx ao quadrado, né? Eu calculo a constante K, né? Aí é uma integral gaussiana, aí você calcula a constante A, né? O delta x é a incerteza da posição, e HK0 é o momento, né, linear médio, né? Que é o valor da partícula inicial. Aí ele pergunta, letra A, estime o comprimento de onda de Broglie do nêutron. Estime o comprimento de onda de Broglie do nêutron. Então, lambda. Como é que eu vou determinar? É H dividido por P. Momento linear. Mas quanto vale o momento linear? Bom, ele dá o valor da energia, a energia cinética. Né? Não dá energia cinética? Então, a energia cinética quem é? P2 sobre 2M. Aí eu encontro o valor de P. A massa do nêutron, certamente, tem que procurar quanto vale a massa do nêutron. É aproximadamente igual à massa do próton, que a massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron. Certo? Então, o meu momento é raiz quadrada de 2M vezes a energia cinética, que é dada ali, lá em cima. Então, portanto, eu sei calcular o comprimento de onda de Broglie. Certo? E aí, identificar o valor desse comprimento, em que região do espectro eletromagnético corresponde esse comprimento de onda. Então, tem que ver o valor e, dentro da região do espectro, ver em que região isso está relacionado. Certo? Aí a letra B. Estima a temperatura associada a essa fonte de nêutrons. Como é que a gente faz? Bom, a gente pega a energia cinética e diz que ela é igual à energia térmica. Que é a energia térmica? Quando a gente quer estimar a temperatura, iguala com a energia térmica, que é a constante de Boltzmann multiplicada pela temperatura. Então, eu tenho a energia cinética, transformada em Joule, pega a constante de Boltzmann, que deve estar lá numa tabela lá do coisa. Então, isso aí você estima o valor dessa fonte, né, a temperatura dessa fonte de nêutron. Tudo bem?
Simples, né? O C determina a constante de normalização, pega o módulo de φx ao quadrado e integro ela em todo o espaço, de menos a mais infinito. Aí você vai encontrar o A, que é a integral gaussiana, em função desse ΔX. Trivial. Né? Simples demais, vocês vão depois fazer. Letra D. Com um pacote de ondas desse tipo, o produto das incertezas, posição e no momento, é o valor mínimo permitido pelo princípio da incerteza. Estime o valor de ΔX nesse caso. Saberia fazer isso? Qual é o valor mínimo? ΔX, ΔP é H cortado sobre 2. É isso que ele está me dando, essa informação. O ΔX, ele quer saber a incerteza do ΔX. O ΔP. O ΔP, eu posso calcular. Porque o ΔP, né, a incerteza no momento, é a massa vezes a incerteza na velocidade. Mas a incerteza na velocidade, ele deu lá em cima. Ó, ΔV sobre V. Tudo bem? Aí você encontra o V. Eu preciso do V, olha, mas o V como eu calculo? Eu tenho um momento linear, eu calculo a velocidade, né, exatamente dos nêutrons. Então, eu tiro ΔV para calcular a incerteza no momento. Então, eu tenho a incerteza no momento, multiplico pela incerteza da posição, e isso é H cortado sobre 2. Aí eu tiro o valor de ΔX, exatamente a incerteza na localização dos nêutrons, né, desse feixe de nêutron no espaço. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Bom, então, Sim, sim. beleza. Bom, esse é outro problema, vou passar rápido, que é outro problema do exame unificado. Quer dizer assim, uma partícula está em um poço, não importa essa informação, não importa que ele me dá a função de onda. E essa função de onda é definida nessa região, entre 0 e, x, 0 e A. Certo? Aí ele pede, determine a constante de normalização A. Então, é integrar essa função em todo o espaço. Sendo que agora o meu espaço é de 0 a A. Então, φ de x ao quadrado, de 0 até A. E depois calcular, encontre o valor médio de x e o momento em t igual a 0, para essa função de onda. Então, pego, faço a transformada de Fourier, encontro o valor médio de P. E o valor médio de x, eu tenho a minha distribuição de probabilidade, que é pegar essa função de onda e elevar ao quadrado. Então, são problemas que vocês devem treinarem, porque são problemas que vocês vão se deter. Bom, e a última parte que eu vou falar, mas não vou fazer conta nenhuma, é o que a gente chama de encurtamento do pacote de onda. A gente viu alargamento. Agora a gente tem um encurtamento, um encolhimento. Então, no lugar dele aumentar, ele está diminuindo. Então, isso um de vocês vai dar um seminário sobre isso. Né? Eu vou falar, mas não vou fazer as contas. Né? Que está nessa revista brasileira de física e também está nesse artigo do American Journal of Physics de 1980. Né? Então, agora você tem uma função de onda gaussiana, uma única diferença do que a gente falamos até agora, onde esse alfa multiplicado por x2 é um número complexo. Então, até agora, a gente falou o alfa, né, um número real. Agora eu estou usando ele como um número complexo. E o K0 é um número real. Então, o K0, né, é um número real. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a constante de normalização. Então, eu faço um módulo disso aí ao quadrado. Então, agora, tomar cuidado, que quando eu tomar o módulo ao quadrado, alfa é um número complexo. Então, vai ficar alfa mais alfa estrela. Quando você tem alfa mais alfa estrela, dá 2 vezes a parte real de alfa. Por isso que apareceu esse 2 real de alfa que tem aí. Certo? Então, quando você normaliza, encontra essa constante. Certo? E aí você pode fazer toda a manipulação que alguém vai fazer esse seminário, fazer todas essas manipulações, conta para dedéu, por isso que é um seminário, é um trabalho, você vai encontrar essa distribuição de probabilidade que é parecido.
parecido com o que a gente fez anteriormente. A única diferença é que a sua dispersão aparece um termo que é um termo imaginário de alfa. Certo? Tudo igualzinho, parecido. Né? Então, por exemplo, se o alfa for real, volta para o caso que a gente tinha antes. Se o alfa é real, some esse termo imaginário, fica o termo que a gente teve anteriormente, 1 mais t sobre t0 ao quadrado. Certo? Se ele for um número complexo, tem a parte imaginária, e eu vou deixar esse termo imaginário que tem aí. Então, agora você tem uma função, olha, que você tem um termo que aumenta com t, e tem um termo que diminui com t. Um aumenta e diminui. Né? Então, vai depender do valor desse coeficiente, que eu posso ter esse sigma diminuindo, encurtando, e depois ele vai aumentar. É isso exatamente que o seminário vai ser feito. Então, essa minha função aí, ela tem um gráfico bem interessante. Se você fizer o gráfico dela, ela faz isso. Até T1. Então, quem é o T1? T1 é quando ela atinge o mínimo. Como é que eu posso determinar esse T1? É fácil. Vocês vão fazer. Vai fazer, não, quem for dar o seminário. É a derivada disso igual a zero. É o ponto de mínimo. Aí você encontra o valor de T1. Né? Então, o valor de T1 é esse valor que tem aí. Ó. É m sobre 2h cortado, imaginário de alfa, sobre o módulo de alfa ao quadrado. Então, nesse de 0 até T1, ele fica encolhendo. Acima de T1, ela começa a se alargar. Né? Esse é um fenômeno bem interessante, né? E você pode brincar com isso aí. Se você vai falar qual a utilidade disso, nenhuma a princípio. O que a gente está brincando é com essas funções de onda e fazer aprender a manipular essa álgebra, simplesmente ainda. Né? A partir da próxima semana, a gente vai aprender a física disso. Por enquanto, a gente está só fazendo matemática disso, dando algumas interpretações físicas, mas é puramente matemática. Na próxima aula, na próxima semana, a gente vai começar exatamente como determinar a função de onda. Vamos propor uma equação de onda. Agora sim, agora uma partícula, ela é uma onda e eu tenho uma equação de onda. E a terceira pergunta que a gente tinha feito na aula passada foi: e o que é a função de onda? A gente vai dar uma interpretação da função de onda, que ela é a amplitude da densidade de probabilidade, que a gente já usou. A gente está usando, né, mas a princípio a gente vai mostrar porque ela é o módulo ao quadrado. Certo? E com isso a gente vai dando por encerrado, né, esse capítulo. Tem alguns tópicos a mais lá, vocês podem estudar, eu não vou, são tópicos a mais, né, mas o grosso do nosso assunto foi finalizado nessa aula de hoje. Né? O máximo que a gente poderia fazer é exercício, e exercício vocês vão fazer, né, que são simplesmente essas, né, se for necessário, a gente marca uma aula extra para a gente fazer esses problemas que está lá no livro.